Alguns portugueses criaram a moda de fugir para o Brasil, tendência que, aliás, teve vários seguidores mesmo nos nossos dias. Muitos lutaram pelo país com espadas e bestas, outros com canhões e espingardas. Alguns preferiram munir-se de uma pena ou de uma caneta para nos reinventar a língua portuguesa com toda a genialidade. Descobrimento ou achamento? Descobrimento. Quer dizer... Borges, o que estás a fazer? Deixa ficar descobrimento. Anda. E esta aqui, simplesmente maravilhosa, por sinal, é uma nau. Impressionante. Já estou a imaginar o Pedro Álvares Cabral, com a sua vaidade, a bordo da nau, prestes a sair do Tejo, a dizer: "Oh, chefe, tira lá o barquinho da frente, se faz favor, que aqui o papá vai de nau para o Brasil." A frota de Pedro Álvares Cabral dirigiu-se ao Oriente fortemente armada para a eventualidade de um combate. Isto porque Vasco da Gama tinha encontrado alguma hostilidade quando chegou à Índia. Alguns afirmam que Cabral terá desviado a rota devido a tempestades, mas os seus pilotos experientes nunca precisariam de tamanho desvio. Para além disso, após o descobrimento do Brasil, um dos navios voltou a Portugal para contar o que vira. A relação do piloto anónimo, como o nome indica, é de autor desconhecido e relata a viagem completa de Pedro Álvares Cabral, desde o primeiro contacto dos portugueses com os índios até ao seu regresso a Portugal. Pero Vaz de Caminha era um homem letrado, nomeado escrivão da viagem de Pedro Álvares Cabral. A sua carta dirigida ao rei Dom Manuel, a descrever a chegada ao Brasil, é por muitos considerada a certidão de nascimento deste país. Quando o batel chegou à boca do rio, estavam ali 18 ou 20 homens pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rios para o batel e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pusessem os arcos, e eles os puseram. Ali não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse. Somente lhes deu uma carapuça de linho e um barrete vermelho que levava na cabeça. E um deles lhe deu um sombreiro de penas de aves, compridas, com uma copazinha pequena de penas vermelhas e pardas, como de papagaio. E outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que querem parecer de aljaveira. Só que no segundo encontro com os índios, Cabral já está presente. Desta vez foram os índios que foram a bordo de uma das naus, a convite dos próprios portugueses. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira e uma alcatifa aos pés prostrado e bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Consta que Pedro Álvares Cabral era um pouco vaidoso. E nós outros, que aqui na nau com eles íamos, sentados no chão por essa alcatifa. Acenderam tochas e entraram. E não fizeram nenhuma menção de cortesia, nem de falar ao capitão nem a ninguém. Um deles, porém, pôs-lhe no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizia que havia em terra ouro. E também havia um castiçal de prata. E assim mesmo acenava para a terra e então para o castiçal, como que havia também prata. Só que não era bem isso que eles queriam dizer. O que eles tinham era uma enorme curiosidade pelo metal precioso. Os índios não conheciam nem o ouro nem a prata. E é o próprio Pero Vaz de Caminha que lança essa hipótese. Mostraram-lhes um papagaio pardo que aqui o capitão traz e acenaram para a terra, como que os havia aí.
Papagaios eles conheciam. E bem, já outros animais? Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram dele menção. Mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo dela, e não lhe queriam pôr a mão. E depois a tomaram como espantados. Ainda se fosse um franguinho assado, talvez tivessem gostado mais. Oh, amigo Borges, nem isso. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada. E se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça. Mal lhe puseram a boca, não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma albarrada. Provaram cada um o seu bochecho, mas não beberam. Apenas lavaram as bocas e lançaram-na fora. Viu um deles umas contas de rosário brancas. Fez sinal que lhes dessem e folgou muito com elas. E lançou-as ao braço. E acenava para a terra e para o colar do capitão e novamente para as contas. Como se daria um ouro por aquilo. É curioso como podem haver visões tão diferentes da mesma realidade. Olha, e se falássemos de religião, as diferenças ainda seriam maiores. Esta é a segunda e última missa que os homens de Cabral celebraram com os índios do Brasil. E aquela cruz era para marcar o território de Portugal. Aliás, Vera Cruz é o primeiro nome do Brasil, que significa verdadeira cruz. Claro, vem do latim. Já o nome Brasil surge por causa da enorme exportação de pau-brasil que viria daqui. Precisamente. Trouxemos a cruz com os religiosos e sacerdotes diante, cantando, maneira de procissão. Eram já aí alguns dos nativos. E quando nos assim viram vir, alguns deles se foram meter debaixo dela a ajudar-nos. Assenta a cruz, com as armas e divisa de Vossa Alteza, armaram um altar ao pé dela. Ali disse missa o padre Frei Henrique. Ali estiveram connosco, assentados, todos em joelhos, assim como nós. E quando veio ao Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles se levantaram connosco e alçaram as mãos. E então tornaram-se a sentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos em joelhos, eles se puseram todos assim, como nós estávamos, com as mãos levantadas e em tal maneira assossegados que certifico a Vossa Alteza que nos fez muita devoção. A inocência dos índios é enorme. Basta ver a forma despoderada como eles se vestem, ou como não se vestem. Entre todos estes que hoje vieram, não veio mais que uma mulher moça, a qual esteve sempre à missa, à qual deram um pano com que se cobrisse e puseram-lhe de arredor de si. Porém, ao assentar, não fazia memória de o muito estender para se cobrir. Assim, Senhor, é tal a inocência desta gente, igual à de Adão. E assim começava o encontro entre portugueses e índios, com muitas histórias más, mas algumas boas. Talvez a melhor de todas seja a do padre António Vieira, mais conhecido pelos índios como Pai Açu, ou seja, Grande Pai. Padre António Vieira, que esse sim é o verdadeiro lusodescendente, muito mais que o Pepe ou o Roberto Leal. Mas a história dele acontece apenas 100 anos após Cabral cá chegar e que daria para outro programa. Sem dúvida nenhuma. Daria um grande programa, aliás. Ei! Está tudo bem? Está. É que ali veio o Diogo Álvares Correia, mais conhecido por Caramuru. Ah, o Caramuru, o português que naufragou no Brasil. 9 anos depois de Cabral cá chegar e que viveu no meio dos índios e casou com uma índia. E apaixonou muitas outras, pelos vistos. Olha, lá vão elas atrás do Caramuru e da mulher quando partiam para a Europa. Oh, meninas! Há mais marés que marinheiros! Boas histórias é o que não falta entre Portugal e o Brasil.